para transformar o nosso caráter, poder para nos encher de amor, poder para nos manter de pé. Quem é que nos mantém de pé na presença de Deus? Por que você ainda não desistiu do Evangelho? Porque o Espírito Santo está te segurando pela mão. Não é nem você que está segurando a mão dele, que a gente não consegue segurar. Nós somos como um bebezinho. O bebezinho não consegue. Ele segura na mão da mãe, mas ele não consegue ficar. Ele cai. É o Espírito Santo que segura você. Você precisa de poder para quê? Você continuar vivo. Você continuar crendo. Porque é o Espírito Santo que te convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que está aqui com você. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que está aqui com você. Portanto, meu irmão, se Ele nos convence do pecado, se nós estamos cheios do Espírito, nós não vamos brincar com o pecado. Nós não vamos brincar com o mundo. Nós não vamos ficar andando de braço dado com o mundo. Nós não vamos servir a Deus mais ou menos, mas nós vamos servir a Deus com temor, porque nós estamos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Porque o poder de Deus derrama, o Espírito Santo derrama esse amor a Deus. Nós começamos a amar a Deus. Quem ama a Deus aí diz amém. Amém. Não basta só falar com palavras, que quem ama a Deus de verdade mostra isso com a vida. Ele ama a Deus com a vida. Quem ama a Deus de verdade não vive no pecado, não vive na prática do pecado, porque a sua alegria é o Senhor. Só existe uma forma de você largar o seu pecado, é quando você começa a ter mais prazer em Deus do que no pecado. Não há outra forma. Porque o pecado te traz prazer. O pecado alimenta o seu desejo. Mas quando você tem mais prazer em Deus, aí o pecado já não vale mais para você. Vamos supor que uma folha de alface fosse o seu pecado. Se botar uma carne assada do lado, o alface já não tem mais poder de pecado na sua vida. Você naturalmente fala assim: tira esse alface daqui, eu não quero nem ver. Por quê? Porque tem a carne assada ali. A única forma de você abandonar o seu pecado é quando você começa a amar mais a Deus do que o seu pecado. Quando Deus é mais importante para você do que o seu pecado. Quando você tem mais deleite, lembra que nós falamos? Deleite em Deus do que no seu pecado. Aí você vai abandonar o seu pecado tranquilamente. Mas se você ama mais o pecado do que a Deus, você não vai conseguir deixar. Mas se eu amo a Deus de verdade, eu tenho preocupação de ofendê-lo. Eu não quero ofendê-lo. Eu sei que o pecado ofende. E a Bíblia diz o quê? Em Efésios 4:30. Vê lá se é isso lá. Está aí? Já voltou, Jonas? Vê se é isso. Não entristeçam o Espírito Santo. Então, uma pessoa cheia do Espírito, ela vive preocupada em não ofender o Espírito Santo. E você sabe que onde você vai, o Espírito Santo está junto, né? Tem algum lugar que você possa se esconder, onde você possa praticar o seu pecado, que o Espírito Santo não vai ver, aí você não vai ofender porque ele não vai estar vendo? Tem algum lugar? Se eu não quero entristecer o Espírito Santo, eu tenho que ter uma vida na presença de Deus, porque não adianta. Como é que eu quero andar com o Espírito se eu lá em casa eu ligo num programa que eu sei que não é para eu ver, que não agrada a Deus? Como é que eu quero andar com o Espírito Santo quando alguém me enche a paciência e eu começo a xingar palavrão? Meu, crente combina com palavrão? Aonde? Aonde? E você vê, eu lembro a última firma que eu trabalhei, era quase todo mundo crente. Meu Deus do céu! Era palavrão o dia inteiro. Aí quando chegava na hora do culto, ia dando de tarde, a hora de cada um ir para as suas igrejas. Vou me arrumar que hoje tem culto na minha igreja. Hoje eu sou responsável pela pregação da palavra do Senhor. Vamos lá, ô glória! Aí
chega no outro dia, palavrão. Quem está cheio do Espírito Santo, ele tem essa preocupação de não entristecer o Espírito. E como é que você entristece o Espírito? Entre outros versículos, hoje não vai dar tempo de ver, mas veja no Efésios 4, 25. Como você consegue entristecer o Espírito Santo? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Por isso, deixando a crente mentiroso, combina? Um crente mentiroso entristece o Espírito Santo. Um crente mentiroso ofende o Espírito Santo. E quando nós falamos de mentiroso, não é só palavras, que aqui não tem nenhum crente mentiroso, amém? Só lá na China, aqui ninguém mente, aqui é só a verdade, o nosso sobrenome é Verdade, nós somos Fulano Verdade da Silva. Mas não estou falando só de palavras, eu estou falando quando a sua vida se torna uma mentira. Por exemplo, se eu professo a fé cristã, se eu digo que eu sou um servo de Deus, se eu digo que eu sou um cristão e vivo uma vida no pecado, a minha vida é uma grande mentira. Porque eu estou falando uma coisa e estou vivendo outra. Isso entristece o Espírito Santo. Se eu digo que eu tive um encontro com Cristo real, verdadeiro, e agora a minha vida pertence a Cristo, e ainda assim eu vivo em prática de pecado, abraçado com o mundo, bebendo as taças dos prazeres do mundo, a minha vida é uma mentira. Porque a minha vida não está coerente com aquilo que eu falo, que eu sou. Porque se eu ando por aí pregando que Deus é amor, que Deus perdoa, e eu não consigo amar o meu irmão, eu não consigo perdoar meu irmão, minha vida é uma mentira. E isso ofende o Espírito Santo de Deus. Por que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Para a gente terminar, Atos 16, 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, impedidos. Tá? E percorreram a cidade frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, Paulo foi impedido por quem? Por que Paulo foi impedido? Por que, gente? Está escrito ali. Quem impediu Paulo de entrar? O Espírito Santo. Paulo era uma pessoa cheia do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, sabe o que ela tem? Direção. Deus mostra onde ela deve ir. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, sabe o que acontece? Deus traz impedimentos positivos. O que é isso? Impedimentos positivos. Deus te dá livramento. Deus fala só, não entra aí não, porque aí tem uma armadilha para você. Não passa aqui nessa rua não, porque tem um laço para você ali. Não faz isso aqui não, porque isso aqui vai destruir a sua vida. Não entra por esse caminho aqui não. Então a pessoa cheia do Espírito, ela recebe livramento de Deus. Ela recebe livramento para ela e para sua família, para sua casa, para os seus amados. Mas uma pessoa vazia do Espírito vive no escuro. Não sabe para onde vai. Não sabe onde está pisando. E quem anda no escuro, é só questão de tempo. Ela vai cair. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Mas ela vai cair. Porque ela está no escuro. Porque sem o Espírito, a luz não acende. E quando nós falamos, quando você vê na Bíblia, não vos embriagueis com vinho, com a dissolução, não está dizendo somente aqui o álcool, mas tudo aquilo que enche o seu coração e toma o lugar de Deus. Se tem alguma coisa que está tomando o lugar de Deus na sua vida, você está em pecado, porque o seu coração é de Deus e não de outra coisa. Então eu tenho que tomar a decisão de tirar do meu coração, seja o que for, para que o Espírito Santo entre.
Uma lei da física: dois corpos não ocupam o mesmo. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Uma lei do reino: dois espíritos não podem ocupar o mesmo coração. Ou você está cheio do Espírito, ou você está cheio de outra coisa. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do mundo. E aí, o que vai ser? Feche seus olhos, curva sua cabeça por um momento. O que vai ser, meu irmão? Qual é a nossa decisão? Viver cheio do Espírito ou viver cheio de outra coisa? Vazio de Deus, no escuro, sem saber para onde está andando, ou ser cheio do Espírito Santo e viver na luz, receber a direção do Senhor, receber o livramento do Senhor, ter deleite em Deus. E o que você escolhe nessa noite? Está ali, ok?